Estamos no ar com o episódio número 2 do Papo Social Media, esse projeto, esse podcast exclusivo da MLabs e aqui do Kiso, eu que vos falo aqui, CMO e fundador da MLabs, juntamente com a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais. Com quem que a gente está aqui hoje, Bárbara? Hoje estamos com uma convidada muito especial, Mariana Cabral, nossa head de marketing da MLabs. Uma salva de palmas. Maravilhosa! Mariana Cabral. E pra que a gente chamou ela hoje? Qual é o tema do nosso episódio? Nós vamos falar sobre persona no episódio de hoje e a Mari é uma das melhores pessoas para falar sobre esse assunto junto com a gente nesse episódio que preparamos com carinho para vocês. E não é só sobre persona, na verdade todo episódio nosso é uma pergunta. É como se fosse aquela caixinha de pergunta dos stories, só que respondida em 30 minutos, né? Pra gente poder ter um pouquinho mais de profundidade. Então é como conhecer a sua persona para criar um conteúdo. Não é qualquer conteúdo também não, tem que ser um conteúdo bom, né? A gente já falou no último episódio, hein? Exatamente. E é isso, gente. Então, este podcast ele tem uma estrutura, é um bate-papo, onde a gente sempre vai estar aqui conversando sobre os assuntos. Não é para ser uma aulinha, e sim pra gente debater assuntos, e por isso que a gente sempre traz os mitos e as afirmações improváveis do mercado para a gente desmistificar algumas coisas, né? E para começar, para falar um pouquinho sobre persona, para quem não sabe, alinhar todo mundo aqui, eu já vou trazer a Mari para dentro dessa mesa, né? Para ela conceituar para a gente. Ô Mari, conta para a galera então, o que de fato é uma persona da maneira mais incrível que só você conseguiria explicar. Olha só, as expectativas foram criadas e atualizadas. Bom, primeiro, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, pela oportunidade. E esse é um assunto que eu gosto muito, né? Eu sempre converso muito sobre isso com o time, porque é um dos pilares de qualquer estratégia, né? Eu falo assim que se fosse uma escadinha, a persona seria o primeiro degrau dessa escadinha, porque sem ela nada vai acontecer, ou na verdade até acontece, mas não dá certo, né? Então assim, se eu tivesse que falar do meu conceito de persona, como que eu entendo que é um bom conceito, eu diria que é um personagem semi-fictício, né, que representa o público ideal da marca. E eu falo assim, semi-fictício, eu gosto dessa palavra, porque, de fato, a persona não é um personagem que existe, né? Não é uma pessoa de verdade que existe, é um personagem. Mas ela não é totalmente fictícia, não pode ser, porque se for não é persona, não dá certo. Ela tem que ser criada com base em dados, né? E aí a gente tem uma série de dados que podem ser utilizados para traçar essa persona, esse personagem, desde dados que vão trazer informações demográficas, que são as informações aí que a gente já olha no marketing, até dados que vão dizer mais sobre macrointeresses, história e perfil psicológico, que é muito importante também. Então, eu acho que esse é um bom conceito, é um personagem semi-fictício que representa o público ideal de uma marca. Muito bem. Vamos trazer aqui para a mesa algumas perguntas já, porque a ideia não é só falar do que é a persona, mas principalmente para a gente entender como conhecer melhor a persona. A gente já entendeu o que é a persona, mas como é que a gente faz para conhecer melhor essa persona? Como é que a gente faz para definir melhor, inclusive, a persona, usando algumas ferramentas, dados e tal? Tem vários caminhos, né, Rafa? Tem vários caminhos. Então, aproveitando já que você puxou aí, na sua opinião, fala pra gente um dos caminhos que você acha mais interessante para descobrir e conhecer melhor a persona. Acho que um dos principais caminhos é você fazer uma pesquisa com base ali no seu nicho, né? Você tem diversas ferramentas que a gente consegue usar para conseguir construir essa persona, né? E acho que uma pesquisa com o seu próprio público para você conseguir, de fato, ali consolidar, né? Digamos assim, estruturar certinho, pensando nessas entrevistas e com essa galera, como que você conseguiria traçar esse perfil de persona com base tanto em pesquisa quanto para além da pesquisa, né? Isso que você já tem de informações do seu próprio público. A Mari falou, né, que é um personagem fictício, mas tem que ser inspirado no cliente, no perfil do cliente real, né? E o ideal. Então, tem que conversar minimamente com quem já é cliente, que você acha que é o perfil do cliente ideal, né, Mari? Com certeza, né? Eu vejo que
tem 2 cenários que é importante a gente ter claro, que é aquela marca, aquele negócio que já tem uma base de clientes, né, que já tem ali um campo muito rico para estudar, e aquela que está começando, e persona é importante para as duas. Então, eu vejo assim, que dados demográficos, que é a base, vamos imaginar como se a construção de pessoas fosse uma pirâmide, a base ali estão os dados demográficos, é um volume de dados mais fácil de acessar, que a gente tem um monte de ferramentas para isso, né? Se você já tem um site, você consegue usar ali o Analytics para entender um pouco os macro-interesses, a faixa etária, as próprias redes sociais, né, os insights das redes sociais, isso para uma marca que já tem um site, que já tem um perfil, que já cria conteúdo, já tem clientes, né? Já tem ali, inclusive, uma possibilidade de recortar ali dentro da sua base de clientes a sua melhor safra. Quem são os seus melhores clientes? Pegar aquelas pessoas e fazer uma série de entrevistas qualitativas para entender, de fato, quem elas são. Mas e para as marcas que não começaram ainda, né? Como que elas fazem? Elas vão começar sem persona, e aí é um desafio. Então, eu vejo que entra muito a questão do benchmark, e as redes sociais são riquíssimas para isso, porque fazendo uma análise qualitativa, a gente consegue entender ali nos concorrentes, né, como é que essas pessoas se comportam, o que elas querem, quais são as dores, as necessidades, o que elas estão perguntando, quais são as objeções de compra, as reclamações, e aí vale tudo. Avaliações, reviews, uma análise qualitativa profunda. Essa análise qualitativa, ela permite que você crie uma persona hipotética no primeiro momento. E qual que é a tarefa de casa da marca, né? É validar essa persona na medida que ela consegue conquistar ali uma base de clientes. Por isso que o trabalho de construção de personas, ele é vivo. É o tempo inteiro olhar para isso, primeiro porque, né, o tempo vai passando, novas coisas acontecem, e porque tem essa trajetória, né, a persona que uma marca tem, ela também pode evoluir ao longo do tempo e a gente precisa acompanhar isso, mas eu faria dessa forma, né, tanto se eu já fosse uma empresa consolidada, com uma boa base, como a gente aqui, quando você estivesse começando um negócio. Acho que uma coisa que você está falando é da gente fazer observações nas próprias mídias sociais. Tem um nome para isso, tecnicamente a netnografia, que é baseada na etnografia, que é para você observar, entender os códigos, né, comportamentais das pessoas, através às vezes de grupos ou dos comentários, usando ferramentas de social listening, para isso, né? Tem muita ferramenta boa que você consegue usar para traçar essas correlações de comportamentos, né? E assim, falando de persona para a criação de conteúdo, eu quero entrar aqui nos nossos mitos. E a Mari trouxe um dos itens, já queimou um pouco a largada, que ela trouxe um ponto, que é sobre se a persona ela é imutável, né? Se a persona ela é fixa para sempre. Uma vez desenvolvida a persona, não precisa mais mudar aquilo e aquilo é para sempre, né? Isso é um mito ou não é um mito, Mari? A Mari já respondeu basicamente, né? Você tem que atualizar constantemente, mas assim, sempre de fato a gente tem que olhar todos os anos, de repente. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, você falou uma coisa que é interessante, que é assim, as pessoas mudam, mas as marcas mudam, né? A gente também amplia a gente expande muitas vezes, é muito natural, principalmente uma marca que está começando, trilhar um caminho e aquele negócio vai sendo pivotado, de repente eu inovo e trago um novo produto que vai fazer sentido para um novo grupo de pessoas. E eu acredito sim que as pessoas têm que ser revistas de forma recorrente. Isso pode ser processualizado e definido ali no critério que o time acredita que é o mais relevante, anualmente, semestralmente, pode, mas eu acho que a gente também precisa ter uma sensibilidade ali no negócio para perceber que aquela tarefa pode ter que acontecer antes. Como? Time de atendimento, suporte, chat, o que está chegando? Esse papo tem que ser recorrente. O que as pessoas perguntam? Você tem vendedores? Alguém atende ali no WhatsApp? Alguém atende ali no direct? Naquela semana, um termômetro. O que as pessoas vieram pedindo? Quais são os pontos de fricção que podem estar acontecendo? As pessoas têm reclamado de forma recorrente de algum ponto específico no produto ou serviço? Isso dá pistas interessantes se existe de fato uma adequação, porque
às vezes a gente acha que meu produto tá errado. Pois às vezes não é o produto errado, é a persona que tá errada. Né? Você trouxe o cliente errado, né? Para a pessoa errada. Exatamente. Então, de certa forma, é uma coisa que pode sim ter um momento recorrente para refazer uma pesquisa, sentar de novo com esse grupo de pessoas, fazer, né, entrevistas qualitativas, mas assim, eu acredito que também tem que ter essa sensibilidade para entender que talvez, por exemplo, tenha surgido uma nova persona. Não, esse ponto que você colocou até do atendimento, né, do próprio atendimento, trazer o que as pessoas estão falando, serve de insumo para a criação de conteúdo, porque muitas vezes, quando você cria um conteúdo educando o próprio consumidor, para ele não cometer certos tipos de erro, ou para ele fazer de fato direito, estamos falando de produto, né, consumo, bens de consumo, você evita até um contato no saque depois, no atendimento depois, porque você criou um conteúdo baseado naquilo, né? Sim. Então, para você, Bárbara, faz sentido a gente olhar para a jornada inteira e não apenas para os dados demográficos, né? É isso que a Mari está falando, né? A gente olhar em outros aspectos essa persona? Assim, com absoluta certeza, Rafa. Até porque quando a gente fala sobre persona, e a Mari explicou muito bem, né? Apesar de ser uma pessoa fictícia ali, ela precisa ser inspirada em algo real, né? Que faça sentido, que você consiga mesmo transpor aquilo que você quer da sua marca para aquelas pessoas digamos assim, em um tom de voz, né? E nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas e personas reais, né? A gente não é só alguns dados, não somos compostos por dados demográficos, né? A gente tem os nossos comportamentos, as nossas motivações. Então, assim, acho que tanto olhar, que nem a Mari comentou, de estratégia ali, de produto mesmo, tem o lado de conteúdo também. Então, às vezes você tem um produto legal que não deu um match perfeito com uma das personas, mas para outra vai dar bom, por quê? Porque você tem mais de um comportamento ali, né? Você tem outros detalhes, digamos assim, dessa persona que faz todo sentido a gente observar. Eu acho que até alguns anos atrás, as pessoas olhavam muito os dados demográficos mesmo, pensando, eu quero segmentar aqui para, mulheres de 30 a 40 anos. Hoje, se você for observar as pessoas, mulheres de 30 a 40 anos, você usando o mesmo recorte, você tem uma diferença muito grande entre comportamentos, entre desejos, entre escolhas, né? Então, isso torna tudo muito plural, o que dá uma oportunidade para as marcas também serem plurais nesses sentidos e não pensar só em atingir o objetivo com aquela persona engessada, né? Então, acho que um grande mito é achar que persona é somente baseado em dados demográficos e na verdade, é baseado muito mais em comportamentos. E um ponto que você trouxe, que são as nuances, né? Às vezes a mesma persona demográfica tem comportamentos diferentes dentro do produto. Isso acontece com a gente também na MLabs. E acho que vale citar aqui um ponto que é as tais cohorts. É uma análise estatística, tecnicamente falando, você pode olhar para dentro de casa o consumo do seu produto e entender as diferentes safras ou os diferentes perfis de consumo, quem fica mais tempo usando o produto ou consumindo o produto, quem tem um ticket médio mais alto, e aí traçar quais são as variáveis que definem o seu perfil do cliente ideal. É aquele que dá menos trabalho no atendimento? É aquele que tem um lifetime value maior, né? Deixa mais dinheiro na casa? Compra, né? Que compra mais? Aí você vai pegar as características em comum daquele recorte, né? Falando da cohort, daquele recorte, e trazer isso para desenhar essa persona fictícia e alimentar a segmentação, porque na minha opinião, falando de mitos, né? Então a gente já derrubou o mito aqui, mas o mito de que persona é igual a segmentação de mídia, né? Então esse é um ponto que muitas vezes as pessoas apenas colocam é homem, mulher de tal a tal idade, que mora em tal lugar. Isso é uma segmentação de mídia. E geralmente as marcas começam primeiro com segmentação, porque começa já tentando criar campanhas em qualquer uma das plataformas, em vez de começar primeiro com a persona, como é o primeiro degrau que a Mari falou. Então, o primeiro é a persona. Segundo passo é identificar, ou melhor, atualizar a sua persona com base no perfil do seu cliente ideal.
talvez com as outras nuances que a gente colocou. Terceiro passo é extrapolar essas características em comum para uma segmentação de mídia. Até porque a persona vai ser o que vai dizer para você ali aonde de fato você precisa estar, né, como ponto de prioridade, em qual mídia social, no que você vai investir, né? Se você não sabe o que seu público ali consome, né, Mari? Isso é um estudo que a gente tem... Foco, né, Mari? Uma coisa interessante eu gosto de pensar nos 3 pilares. Tem isso que a gente falou bastante, de dados demográficos, que isso, sim, essa parte tem bastante a ver com o público-alvo, a ideia de público-alvo, né, e de segmentação de mídia, e os macro-interesses que a gente também consegue trazer para dentro da segmentação de mídia, mas tem também o histórico e o perfil psicológico, que isso já é um pouco mais no qualitativo, que a gente consegue puxar na conversa, na pesquisa, né, entrevistas, geralmente, eu quando eu construo uma persona, eu gosto de entrevistar pelo menos 8 pessoas, né, em UX a gente geralmente consegue encontrar alguns padrões quando a gente fala com 8 pessoas para cima. Conversando com 8 pessoas, a gente já consegue encontrar alguns padrões do perfil psicológico. Então, as motivações de vida, e aí não é nem assim, por que você compraria esse produto? A gente já ultrapassou essa barreira. Já é um pouco além, assim, qual que é sua principal motivação, seu maior sonho, né, de vida, e aí você consegue captar umas nuances do perfil psicológico que ajudam muito na hora de criar o conteúdo verdadeiramente personalizado, porque a gente ultrapassou a fase de que o conteúdo personalizado é o oi nome, ou então falar com mulheres, como a Bárbara falou, mulheres de 24 a 30 anos, que são mães de crianças com necessidades especiais. Isso ainda é muito raso. Hoje eu falo com mulheres que querem ter mais tempo para dedicar aos seus filhos, que têm condições especiais, que necessitam de uma atenção, que têm desafios, milhões de desafios, que sonham em ter sua casa, que querem ter liberdade, independência financeira, e assim por diante. Como é que a gente capta essa camada, né? Essa camada. Não tem outra forma a não ser através das entrevistas qualitativas. E essas entrevistas qualitativas, eu acredito, assim, que um ponto de partida seria esse, né? Pegar ali pelo menos 8 pessoas e ter uma conversa com perguntas amplas. A gente pode dar umas dicas aqui de como estruturar essas perguntas para não direcionar a resposta, porque esse é um cuidado que a gente tem que ter enquanto marca, uma responsabilidade. Você não pode direcionar a resposta da pessoa para que ela seja compatível com o produto que você criou, o serviço que você tem, porque a gente acredita de verdade que o nosso produto e o nosso serviço, eles são o que as pessoas precisam, mas a gente tem que estar sempre com uma postura de se questionar, será que é isso mesmo? Será que o que eu estou falando é o que ele quer ouvir? Será que o meu conteúdo é o que resolve a dor? Será que o meu produto é o que atende uma necessidade? Então, ter essa postura é muito importante na hora de entrevistar, para você conseguir pegar de fato essa nuance que é o diferencial, qual que é a bandeira que essa sua persona carrega e que pode gerar uma conexão entre ela e a sua marca, né? Então, acho que é um estudo muito fino, refinado. Mas pensando até na ordem das coisas, e aí eu faço uma sugestão até aqui para usar o mapa da empatia como uma das ferramentas, né, para você estruturar essa pesquisa que a Mari falou, essa entrevista qualitativa. Exatamente. Porque o mapa da empatia, ela pega o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela fala, o que ela faz, quais são as dores, desejos, objetivos, né? E ali você, de fato, começa a entender quais são as reais necessidades das pessoas. Eu vou criar conteúdo em cima daquilo, porque aquilo vai ter maior atração, né? Aquilo vai ter maior ressonância. E aí, quando eu falo da ordem das coisas, é porque se a gente, no momento que a gente já tem clientes e a gente já consegue entender qual é o perfil do cliente ideal, é a gente focar os esforços e fazer essas 8 entrevistas com pessoas que têm o perfil da cliente ideal, para a gente retroalimentar e atualizar a persona, para aí depois melhorar a segmentação, para depois melhorar o conteúdo nas mídias sociais, para justamente a gente tentar chegar em pessoas parecidas com o perfil do cliente ideal.
Acho que esse é um ponto, né? Às vezes a gente traça a primeira persona quando a gente não tem clientes, e aí faz sentido a gente alimentar de volta, atualizar de volta à medida que a gente tem clientes, entendendo quem é o cliente ideal e devolvendo isso e retroalimentando, né? Acho que queria até... Acho importante a gente pontuar isso, Rafa, porque a gente tá falando muito de persona aqui e você comentou uma coisa que tem mais relação com a buyer persona do que com a brand persona, que quem é da área de marketing vai, e mídias sociais, vai se encontrar aí nesses dois, com esses dois termos, e são coisas diferentes, né? Acho que é importante a gente falar aqui e deixar claro para todo mundo. Boa. Eu gosto de falar nisso, Rafa, que a buyer persona, ela tem que ser a melhor amiga da brand persona. Elas são best friends inseparáveis, né? Porque se por um lado a buyer persona representa o cliente ideal, a brand persona, você pode falar melhor que eu, é a persona que é a representação da própria marca, né? Então, assim, elas são parecidas, elas têm que ter muitos pontos em comum, até para que elas possam se conectar, né? Mas elas não são a mesma coisa. É tipo a melhor amiga ou o melhor amigo, na sua opinião? Mais ou menos isso? Exatamente. E aí a gente pode entrar até na questão do CEO ou do C-Level, dos líderes se tornarem creators, né, para suas próprias marcas, para se conectar melhor com a persona. Porque muitas vezes as pessoas querem se relacionar com outras pessoas nas mídias sociais, e se a marca não consegue ter uma representatividade assim tão forte, humana e explícita ali nas suas mídias sociais, ou ela pode contratar um creator, uma creator que tem a cara da brand persona para criar esses conteúdos, ou de repente a própria liderança, né, fora do perfil oficial da marca, podendo criar também seus conteúdos, se posicionando, e aí vai ativando esse nível de relacionamento, né? Obviamente que o ideal é a própria marca ter uma representatividade e a gente fazer as duas coisas estrategicamente. A marca ter a brand persona e ter, de fato, gente criando conteúdo para ela que seja a cara da brand persona. E se de repente o dono ou a dona ali não é a cara do negócio, ter o seu próprio perfil para não ter essa dissonância cognitiva, essa bipolaridade de comunicação, que é muito comum, né? Às vezes o dono da lojinha, né? Aquele negócio pequeno, eu vou criar o conteúdo aqui do meu próprio negócio. Às vezes posta até a vida pessoal no perfil da empresa. Sim. Mas ele não é a brand persona, né? E tudo bem se não for, né, também. Acho que é importante colocar tudo bem se você não for a brand persona a brand persona da sua marca, mas alguém precisa ser, né? Então acho que é importante você identificar. É importante você identificar isso para não acabar gerando esse conflito, né? De repente usar um tom de voz com uma pessoa que, beleza, é o CEO da marca e tal, é o dono da lojinha, mas de repente não tem ali o que seria o item de melhor amigo da buyer persona, né? Então... É que é natural, né? Quando o negócio nasce, pensando em pequenos negócios, né? Quando o negócio nasce, não tem esse conhecimento que a gente está falando aqui, né? De criar uma brand persona, tentar basear na persona. É a galera que vai fazendo na raça, né? E vai colocando a cara ali e tudo mais. O que acontece, então, muitas vezes, é da pessoa moldar a brand persona em cima da sua própria pessoa. Aí a marca fica com a cara dela. Só que não necessariamente é a melhor brand persona para você escalar o negócio, para você ter mais resultados, né? Então, quando você faz esse trabalho de novo dentro de casa, vamos supor que você seja um pequeno negócio e cresceu, e você faz esse trabalho, esse estudo, você vai entender que é melhor, muitas vezes, mudar as características da marca para se conectar melhor com quem você quer atingir, que tem o perfil do seu cliente ideal. E aí nem sempre você é a persona, como a Mari falou. Então, faz sentido também aqui deixar a dica para a galera, esse exercício, né? Olhe para dentro da sua marca, olhe para dentro do seu perfil do cliente ideal, da sua persona, e vê se as coisas estão se conectando. Porque se não tiver, vale a pena revisar a brand persona do que revisar a persona. Né? Com certeza. E a gente falando de revisão de brand, de buyer persona, é um dos gatilhos bem interessantes para a gente pensar assim, quando é que eu preciso revisar a minha buyer persona, é quando a gente tem dúvida no que a gente vai criar de conteúdo. Porque quando a gente conhece muito bem a nossa buyer persona, a gente acompanha o movimento dela, é muito nítido o conteúdo que vai ter valor, o conteúdo que precisa ser criado. E uma outra forma de validar as buyer personas de um negócio é entendendo se os conteúdos eles estão, de fato, tendo aderência.
Você posta um conteúdo, aquele conteúdo gera engajamento, aquele conteúdo ele tem receptividade, ele alcança bem. Isso é um indício muito forte de que provavelmente existe um alinhamento muito interessante ali com a persona. E esse trabalho é como você falou, Rafa, a gente pode escalar uma pessoa de fora para ser a voz da marca. Isso é importante, principalmente nesse contexto de personalização, né? De conteúdo. O que é um conteúdo personalizado? Tem essa nuance de ser o conteúdo que, de fato, atende à intenção do usuário, atende à dor, à necessidade, conversa com ele, se conecta com ele, tanto em tom de voz, quanto em posicionamento, mas também tem o fator humano, né? O rosto, um conteúdo personalizado, como você falou, as pessoas estão nas redes sociais e as pessoas querem se relacionar com outras pessoas. E as marcas que têm feito isso, o movimento, ele está acontecendo naturalmente, né? Eu vejo isso muito nitidamente nos pequenos negócios que estão surgindo, que têm seus representantes, que estão dando as caras ali nos Reels, nos Stories e em vídeo. Eu falo que o movimento da rede social, ele está evoluindo muito para dar recursos para que as pessoas mostrem o rosto. Não é à toa que a gente tem esse monte de filtros surgindo todo dia, porque é para tirar as objeções dos usuários para que eles deem as caras. Você tem uma questão com a sua imagem, então usa que esse filtro vai lá e fala. E esse movimento ele vai ser cada vez mais forte, né? Isso traz para a marca uma oportunidade de expressar uma autenticidade que de outra forma ela não conseguiria. Então, acho que é muito legal a gente ter assim, a persona como uma bússola. Tudo que fizer, fazer para ela. Você vai escrever um copy de uma legenda para um anúncio? Como que você falaria disso aqui para a sua persona? Vai escrever um post no blog? Como que você faria se a única pessoa que estivesse lendo fosse aquela persona? Eu me guio muito Legal. aqui dessa forma. E é muito improvável, né? Que a gente está falando dos improváveis já, que você tenha uma única persona que atenda todos os públicos, né? Dentro de um perfil. Isso acontece demais, né? Às vezes a marca tem diversos produtos, a Bárbara até comentou isso, né? Às vezes você tem um produto A, um produto B que atende pessoas diferentes, e quando você faz um post na mídia social, para quem que você está falando? Para A ou para B? Se você fala só para A B não engaja, né? Fala só para B, A não engaja, e aí fica esse problema. Esse problema a gente falou um pouquinho no episódio número 1, que é usando a mídia, você consegue de fato usar a mídia paga para colocar aquele post diante das pessoas corretas e fazer esse alcance ser mais preciso, né? Mas naturalmente, se você tiver apenas uma única persona e focar nela, por mais que você tenha outras personas, mas é aquilo que a gente colocou, se você fizer da sua persona o perfil do seu cliente ideal e focar nela e conversar com ela, vai dar muito melhor. Maior engajamento, maior ressonância e tal, por mais que você tenha outras personas, foca naquela, porque aquilo é o que vai te dar uma melhor rentabilidade, melhor resultado para o negócio, né? Muito bem, Mari. Muito obrigado pela participação de hoje. Então a gente falou dos mitos, das coisas improváveis, conceituamos aqui. Tem muito mais papo sobre esse tipo de assunto. Esse é o Papo de Social Media. A gente tem vários outros episódios e como sempre aqui eu vou pedir para a Bárbara puxar um grande insight aqui, Bárbara, do nosso episódio, que você acha que a galera tem que sair daqui falando, é isso aqui que eu preciso aplicar amanhã. Personas são como pessoas reais. Então, assim, se você quer entender de fato a persona da sua marca, você precisa de um estudo, você precisa entender as nuances do seu público e você precisa também, principalmente, ter uma análise qualitativa, né? Eu sei que, às vezes a gente falando alguns conceitos, algumas formas, né? Parece que é um trabalho muito extenso, fala, putz, será que vale a pena mesmo eu fazer? Mas pode ter certeza que isso é o conhecimento perfeito da sua persona é o que vai guiar seu conteúdo, pode ser que guie seus novos produtos, a forma que você vai anunciar, enfim. E falar com as pessoas. Falar com as pessoas de verdade. Às vezes a gente desenha a persona da nossa cabeça, achando que a gente sabe qual é a persona, mas nem conversou com as pessoas de fato, né? Exatamente. Então, fica a dica aqui. E olha só, a Bárbara deu um insight aqui, mas se você teve outros insights, provavelmente teve, espero eu,
cria aí um stories, cria um conteúdo, marque @socialmlabs com esse insight, ou coloque a hashtag Papo Social Media pra gente estar de olho, a gente vai replicar, vamos fazer o vamos chamar você de topzera. E quem sabe, se você tiver um grande case aí, tal, de mídias sociais, for um social media, a gente não te chama para participar aqui também do nosso papo. É isso aí, gente. Valeu, Bárbara. Muito obrigado aí, Mari. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu. Beijo, gente.